Vou propor iniciar esse vídeo aqui com uma salva de palmas. Estamos tirando mais um projeto do papel, que é o nosso canal no YouTube. Esse vídeo vai para o YouTube, esse vídeo vai para o Instagram, vai para todas as plataformas onde Vitor Lins está presente. Ótimo. Seja bem-vindo a você que está aqui nesse vídeo, né? Está chegando. Qualquer hora que você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo a esse canal, seja você estando no Instagram, YouTube ou qualquer plataforma que você esteja vendo, certo? Eu sou o Rafael, esse aqui é... Ulisses, ele é advogado, um dos sócios aqui do escritório aqui, do Vitor Lins, certo? O cara punk da área trabalhista e da área tributária, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, porque ele vai se apresentar, vai falar no que trabalha, o que faz, vai revelar o segredo do sucesso da atuação trabalhista, que o cara vai dar o ouro aqui hoje. Preparado? Vamos lá. Bora? Vamos. Então bora lá, explica pra gente, Ulisses. Quem é você, de onde que você veio, como foi que você foi parar aqui, o que é que você faz? Fale aí um pouco da sua história. Bom, tirando o punk, na verdade, sendo bem modesto, na atividade profissional, eu iniciei minha vida profissional em 2013, formei em abril de 2013 na Universidade Estadual de Feira de Santana, e aí minha formatura foi logo em abril de 2013, e eu fui convidado por Vitor Lins, inclusive, para quem não sabe, foi o meu professor de Direito Empresarial na UFS. E aí fui convidado por ele para integrar o quadro de advogados associados do Vitor Lins Advogados. Quando foi isso? 2013 mesmo. 2013. Isso. Então, existia uma outra composição, existia um quadro de sócios. A Feira de Santana de Salvador, as duas unidades naquela época já existiam. Então eu passei a integrar o corpo de advogados associados. Então tinham Vitor mais 4 sócios e uma média de 10 a 15 advogados associados. Então nessa conjuntura eu integrei em 2013, logo quando eu formei. Então daí em diante eu continuei desenvolvendo minha atividade como advogado associado. Em 2017 foi o grande marco do escritório. E aí com a nova composição societária eu já fazendo parte do quadro de sócios. Então, em 2017, houve a divisão da sociedade e aí, com essa divisão, no novo formato ficou eu, Vitor e Marco, inclusive com as duas unidades, Feira de Santana e Salvador. Então, hoje é você, Vitor e Marco, são os três sócios e cada um coordenando uma área diferente, né? Isso, correto. Vitor hoje está como? Você está como? Como explica aí para a galera aí. Perfeito. Na verdade, hoje eu fico na coordenação de duas áreas específicas. Então, direito do trabalho e direito tributário. Então, tem advogados que são nossos braços direitos em cada área. Então, nessas duas áreas, eu tenho pessoas ligadas a mim que fazem um trabalho conjunto de desenvolvimento de novos produtos, de assessoria na parte consultiva, na parte contenciosa. Então, a gente tem uma rotina bem distribuída em relação a isso. Legal. Aí você fica hoje na área, você falou área? Sim, a área trabalhista e tributária. E tributário, né? O Vitor, só uma parte, o Vitor ele é o coordenador geral, mas ele tem uma pegada mais empresarial. Mais empresarial. Societário e empresarial. Massa. E assim, quando foi que você começou assim, a pensar em direito? Assim? Quando foi, pô, vou fazer direito, vou advogar? Quando foi essa história aí? Conta aí pra gente aí. Bem, para quem não sabe, para quem é de outro estado, inclusive de outra que não é da nossa região, então nossa matriz é Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Então eu nasci em Conceição do Coité, que é uma cidade que fica distante a uns 100 quilômetros de Feira de Santana. Então, nasci em Conceição do Coité, estudei até o 3º ano lá, e o direito, o gosto pelo direito veio muito das ciências humanas. Do gostar de história, geografia, literatura, gramática. Então eu lia muito, sempre li muito. E isso desenvolveu esse interesse pela área do direito e também a questão da oratória, que eu tinha uma boa oratória no ensino médio. Então isso foi naturalmente despertado o instinto para migrar para o direito. Massa. Desde antes, não surgiu do nada assim, esse desejo, né? Teve, na verdade, uma referência profissional, inclusive no ensino médio, que foi meu professor de literatura, Kleber Couto, que era um advogado reconhecido na minha cidade, Conceição do Coité, e continua sendo reconhecido,
que era uma pessoa muito íntegra, correta, um ótimo profissional e um ótimo professor de português, gramática e literatura. Massa. Então foi uma conjuntura e ele tendo como principal referencial e temos essas habilidades, essas prerrogativas, então escolha pelo direito foi algo muito tranquilo para mim. Já foi algo natural, assim. Isso. Já foi vendo as referências. Isso. E é engraçado que você teve as referências, assim, sempre de professor, né? Você parece que lidou com o professor na escolha e foi captado também por um professor também na universidade para continuar na sua área, na advocacia, né? Então, muito legal, assim. A importância de ter boas referências, assim, algo muito legal que, assim, impacta a vida dessa, né? Inclusive, assim, hoje a relação com o Vitor é uma relação de sócio, mas no final das contas, na essência, é uma relação de muita deferência, de muito respeito. A questão da figura dele. Embora ele seja sócio, a gente esteja numa relação horizontal de paridade, em termos de poder e de influência dentro do escritório, mas assim, internamente, sentimentalmente, ainda eu o reconheço como meu professor. Então isso é algo da essência. Acho que o Vitor, pela experiência que ele tem, né? Mas todo mundo acaba reconhecendo o quão professor ele é no escritório, né? Vitor tem mais de 20 anos aí na prática, né? Isso. Eu tenho 3. Você já vai pro 10º, né? Mas é um grande profissional, viu? Com 3 anos já desenvolveu bem, já tem se destacado. Um dia eu chego. A modéstia aqui. Um dia eu chego. Um dia, calma. Então hoje tu tá desenvolvendo qual área mesmo? Acho que tu falou que foi a trabalhista e a tributária, né? Aqui dentro do escritório. Então, Luiz, fala um pouco aí pra gente, assim, um pouco mais do teu dia a dia, assim, e explica pro pessoal que tá assistindo a diferença entre uma advocacia preventiva e a diferença entre uma advocacia, assim, voltada mais para gerir processo. Tá. Qual é a diferença, a importância de cada um? Ótimo. Essa pergunta é bem interessante porque, assim, dentro do Vitor Lins Advogados, a gente tem um perfil muito consultivo e preventivo. Ou seja, hoje a gente advoga para por exemplo, um dos maiores empregadores da região. Para uma pessoa jurídica que a gente advoga, essa pessoa jurídica tem mais de 3.000 trabalhadores. Então, a rotina de pareceres, de consulta, o consultivo é muito intenso. Então, quando a gente parte para o contencioso, digo, reclamação trabalhista, ação trabalhista, a gente meio que já tem noção daquilo que vai para o judicial. Então, das falhas, das fragilidades. Então, o judicial não é o foco. O foco acaba sendo muito o preventivo. Então, a rotina consultiva, a rotina de pareceres, de emissão de pareceres, de consulta, de resposta, de ligações, de reuniões, é muito intensa no Vitor Lins Advogados. E isso a gente parte da premissa de que uma empresa que opera com um passivo trabalhista alto, ela tem muita dificuldade de posicionamento de mercado, ela tem muita dificuldade em termos de competitividade. Então, uma empresa que tem um passivo trabalhista reduzido e uma rotina de consultiva intensa, ela acaba, querendo ou não, tendo uma melhor posição no mercado, inclusive em termos de valor. Porque se você chega para investidores e fala, olha, meu passivo trabalhista é esse, é bastante reduzido, em termos de percentuais é tanto, então o provisionamento de valores para você gerir uma empresa nesse sentido é muito mais tranquilo, é muito mais estável. Então, o posicionamento de mercado, a margem de crescimento, isso reflete muito na rotina. E a gente recebe esse feedback muito dos clientes. Tem gente que não compreende bem, acha que advogado é só para resolver processo, só para conduzir processo, mas no final das contas a parte consultiva é tão ou mais importante do que o próprio contencioso. No contencioso a gente está ali desenvolvendo a técnica, a defesa trabalhista, a audiência de instrução, recursos. Então a técnica a gente desenvolve e aqui a gente tem o seguinte perfil. Você tem que escrever bem, escrever com profundidade e estudar. A rotina na vida de um advogado, a rotina de estudo na vida de um advogado tem que ser diária, tem que ser intensa, tem que ser profunda, para que você escreva bem, escreva tecnicamente bem. Essa, na verdade, é uma cultura que a gente tenta implantar, não só de sócios, como de advogados associados até os estagiários. Eu acho que você compreende bem a nossa dinâmica. Na verdade, o advogado é um sujeito que nunca para de estudar, né? Assim, não existe no direito você sair da faculdade, agora eu já sei tudo, agora eu já estou inteirado, basta ir advogando, aí a gente vai vendo as coisas. É simplesmente impossível. Se você
Aliás, se você quiser desenvolver uma advocacia mais ou menos, né? Como a gente aqui preza sempre, está tentando sempre desenvolver o máximo, o melhor, prover o melhor para os nossos clientes, para quem a gente está acompanhando, o estudo diário é fundamental, né? Então, é uma dica até que fica aqui para quem está assistindo. Tem muita gente que acompanha o nosso Instagram, que são estudantes, né? Pessoas ainda que não se formaram. Então, assim, a rotina diária de trabalho é essencial. Não existe uma rotina do profissional do direito que quer se destacar no mercado, que quer se destacar enquanto profissional, não tem uma rotina de estudo muito bem definida, muito bem delineada, né? Então, assim, é algo que precisa estar muito bem feito. Sabe, Luiz, assim, você tocou em um ponto interessante, porque, assim, às vezes fica soando como se a gente quisesse vender, assim, tentando empurrar os nossos serviços, né, a qualquer custo para cima das pessoas que chegam até nós, por exemplo, querendo fazer uma consulta, tirando uma dúvida. E aí, na verdade, eu já me deparei, você também com certeza já se deparou, até que tem muito mais tempo, né, do que eu, com aquelas pessoas que, tipo assim, chegam para fazer uma dúvida, tirar uma consulta, né, e a gente apresenta a possibilidade de um serviço, né, a gente apresenta a possibilidade de fazer esse acompanhamento preventivo, né? E também, em caso ocorra, um acompanhamento judicial também, né? E as pessoas falam, não, eu não tenho muita demanda, não tenho muito problema, não preciso fazer esse acompanhamento agora. E quando a gente acaba, às vezes, fazendo essa parceria, vez ou outra, toda semana e todo tempo tem consulta, tem coisa para se resolver, tem um problema com algum colaborador da empresa, tem uma situação, e essa cultura do preventivo é que às vezes a gente fica tentando mostrar para as pessoas o quão é importante, porque na verdade existe uma diferença, e a gente viu recentemente no Instagram, a gente até mostrou isso, existe uma grande diferença entre aquela pessoa, aquele empresário que chega assim, doutor, né? Eu estou com tal e tal problema dentro da empresa com esse colaborador. O que é que eu faço para a gente resolver a situação? Existe uma grande diferença disso, uma grande diferença. Doutor, recebi uma notificação aqui da Justiça do Trabalho com esse processo. O que é que a gente faz? E essa diferença pode custar, né, alguns milhares de reais. Né? Com certeza. Pode custar, inclusive, a continuidade do próprio negócio, da própria empresa, porque tem reclamações que acabam atingindo valores estratosféricos que, na verdade, poderia ser prevenido com um acompanhamento jurídico diário, né, sempre que necessário. O que é que você acha disso, essa cultura? Rafa, na verdade, eu considero essa cultura essencial, como eu disse. Na verdade, as pessoas têm dificuldade porque realmente ela tem na sua empresa ou na sua atividade passivos ocultos. Passivos que no primeiro momento ela não consegue enxergar. Problemas de hora extra, problemas de horário, problemas de controle de ponto, problemas, verbas que estão sendo pagas indevidamente. Então, assim, erros na interpretação trabalhista, estabilidade de gestantes, entendeu? Então, assim, existem vários pontos que precisam ser bem esclarecidos. E hoje não é só o que está na lei, o que está escrito na lei. Então, vale muito a jurisprudência, aquilo que os tribunais dizem, entendeu? Os julgados sedimentados pelos tribunais, as súmulas que são formadas pelos tribunais. Então, o direito hoje é amplo, não é só o escrito, o que está na lei, o que está na Constituição, é a interpretação dos tribunais. Então, se você não tem uma compreensão exata daquilo que vai ser tratado na justiça, quando o processo trabalhista surgir, você não tem noção de como se prevenir. Então, se já tem essa noção de como está sendo interpretada a legislação naquele sentido e você consegue contornar aquilo na fase preventiva, com certeza aquele passivo oculto nunca vai aparecer. Entendeu? Aquele passivo oculto vai se resolver antecipadamente. Então, hoje, para você ter noção, toda dispensa, nossos clientes, toda dispensa por justa causa, passa por nós. Então, a gente faz questão de orientar para os nossos clientes, para realizar a dispensa por justa causa, vocês precisam de uma validação jurídica. Então, entre em contato conosco, seja por telefone, se for algo urgente. Eu já atendi clientes finais de semana, sábado, domingo, porque foram pegos motoristas fazendo esquema de desvio de combustível. Então, que foi pego em flagrante. Então, eu já atendi clientes sábado e domingo com situações desse tipo. Entendeu? Então, assim, a gente passa.
dispensa por justa causa, precisa de validação jurídica. Precisa passar por nós. Então a gente precisa verificar, precisa reunir as provas. Entendeu? Então assim, a gente tem que dar um passo atrás. A fase de investigação, a fase de sindicância tem que ser bem montada, a fase de produção de provas. Sim, vamos tentar colher a mensagem no WhatsApp. Tem filmagem local? Como foi? Como aconteceu? Vamos fazer um relatório dessa situação, pegar logo 2, 3 testemunhas que presenciaram o fato, colher o depoimento e guardar e anexar, ficar no arquivo. Porque na justiça, o ponto principal vai ser a reversão da justa causa. Se a gente já chega lá com o acervo probatório pronto, com aquilo filmado, documentado, com os depoimentos escritos, eu já tendo ciência de quem serão minhas testemunhas para estar ali. Tem uma segurança muito maior. Muito maior. E você tem um controle do processo. E outra, assim, a importância, inclusive, de saber as necessidades dos clientes um a um. Porque, na verdade, o advogado que se propõe a fazer um acompanhamento, né, com um mínimo de excelência, não fica dentro do escritório. O advogado tem que descer no campo. Tem que ir lá para o estabelecimento do cliente, nos clientes iniciais, entender as necessidades, saber o que está acontecendo, como é que funciona o negócio, como é que funciona aquela empresa, para entender as falhas e mostrar, olha, que isso aqui precisa de ser regulamentado de tal forma, isso aqui a gente precisa documentar isso, precisa melhorar isso. É entender mesmo a dinâmica do negócio do cliente. É o que a gente chama de advogado chão de fábrica, que é aquele que vai, que entende, que não só sabe direito, mas sabe um negócio, sabe o ramo do negócio, entende do ramo do negócio daquele cliente, entendeu? Uhum. Então assim, conversa diretamente com o chefe do RH, conversa diretamente com o próprio diretor da empresa, com o dono, com o sócio. Então você consegue horizontalizar essa relação e você colhe muito mais detalhes. Uhum. Você colhe muito mais detalhes que no final das contas é onde a gente consegue a saída do processo. Uhum. Assim, jogo rápido, assim, uma dica rápida. Qual é o maior erro, ou então, se você não conseguir pontuar, assim, um dos maiores erros que você vê assim, na sua dinâmica trabalhista, que você vê dentro das empresas cometendo e como solucionar esse erro, assim, matar o erro assim, de uma forma prática, assim, na sua dinâmica, assim, qual é que você mais observa, assim, com pessoas que chegam até você, é questão de ponto, é questão de justa causa, é questão de uma dispensa que não paga as verbas devidas, o que é que você mais observa, assim, que os empresários mais erram, assim, como matar isso? Tá. Na verdade, não tem um assunto específico, porque realmente a dinâmica é muito diferenciada, mas, assim, eu posso imaginar que as situações mais delicadas são aquelas que envolvem justa causa. Então, e as pessoas começam e acabam colocando os pés pelas mãos porque perdem um momento, não conseguem produzir as provas necessárias naquele momento por falta de orientação, por falta de consulta, por não entrar em contato com o jurídico previamente, e aí as provas se perdem. Quando chega no processo, a gente não tem mais como remediar. Então, só via mesmo testemunhas. Então, falta também de atualização da interpretação da legislação trabalhista. Então, muitas vezes uma situação se apega friamente ao que está escrito na lei, mas já tem uma súmula em sentido contrário, já tem uma interpretação diferente pelo tribunal e o cliente muitas vezes é pego de surpresa. Então, assim, as maiores dificuldades que eu imagino que seriam facilmente sanadas é ter esse contato prévio, ter esse relacionamento prévio, é chamar o advogado para dentro da empresa, seja microempresa, seja pequena, média ou grande, não faz diferença. Então, do pequeno ao grande empresário, chame seu advogado, entre em contato com ele, converse, chame para dentro da empresa, faça ele entender o seu negócio, faça ele compreender a dinâmica, a rotina, o dia a dia, porque na conversa as falhas surgem, as falhas explodem, na verdade, diante dos nossos olhos. E a gente consegue interpretar e naquele momento já resolver, instantaneamente. Então eu considero que o maior erro é esse preconceito de achar que o advogado só serve para resolver processo. E que muitas vezes a vida dele se resolve muito antes. E não é papo de advogado que está tentando vender, porque a dinâmica que a gente encara no dia a dia é exatamente essa. É exatamente quando a gente pega e vai desenvolvendo um trabalho
né, ao longo do tempo com aquela empresa, a gente mitiga a praticamente zero os riscos de uma reclamação trabalhista, de um prejuízo maior para a empresa. Né? Para você ter noção, nesse cliente que eu mencionei no início da conversa, que tem hoje mais de 3 mil trabalhadores, que é um dos maiores empregadores da região, se não do Brasil. Então, mais de 3 mil trabalhadores, a gente tem um passivo judicial numa média de 20 a 30 processos. E a rotina, basicamente, todos os dias de consulta, de pareceres, de resposta. De troca de e-mail, de trocas, ligação. Essa é a rotina básica com essa empresa. Né? Você vê que é resultado. Você vê a eficácia. É o resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo, ao longo dos anos. A eficácia é verificada pelo resultado. A eficácia dessa política preventiva, dessa política consultiva, você verifica pelos resultados. É verdade. Né? Então, a dica de ouro para o empresariado, né? Para a galera que é empresariado, gente. Vamos começar a desmistificar uma coisa aqui. Empresariado não é só um empresário que tem milhões na conta. Não. Empresariado é aquela pessoa, é você que está abrindo o seu MEI e só pode empregar uma pessoa. Você é empresário também. Você está desenvolvendo um negócio. Você tem que começar certo, senão, quando você começar a crescer um pouquinho, as coisas desandam, e naquela esperança do seu negócio está acontecendo, aquela expectativa, tudo desanda e você tem que recomeçar, muitas vezes nem no zero, é pelo negativo. E essa é a maior complicação. Então, quando eu falo empresariado, não é só gente grande não, são os pequenos e os médios empreendedores também, que são na verdade os caras que movimentam mesmo a economia. Verdade. É a galera mesmo que movimenta a economia, que tem que estar atenta. Tem que estar atenta para não sofrer uma reclamação. A gente está falando de trabalhista, aqui o Ulisses é trabalhista, o Ulisses também está na parte tributária. Outro dia a gente vai vir aqui falar sobre questões tributárias, né? Tranquilo. E não sofrer algum problema com o fisco, né? A gente vai falar isso aqui em breve, né? Mas é pegar e cortar o mal pela raiz. Então essa é a dica de ouro. Essa é a dica de ouro. Fala que tem a galera, pega a visão aí do negócio, porque é isso aí que tem que se observar. A dica para o pessoal do empresário já foi. E rapidinho a dica de quem vai começar a advogar, quem é estudante, que está assistindo esse vídeo também, um conselho aí, a dica para o pessoal ficar olhando para se tornar o próximo Ulisses Oliveira aí, estourado da advocacia trabalhista. Nada. Na verdade, assim, o perfil técnico é muito importante. Você saber escrever bem, tecnicamente, e ter uma rotina diária de estudo profunda, ter bons relacionamentos, cultivar bons relacionamentos. Hoje é o tão chamado network, né? Mas na verdade eu priorizo mais a técnica. Você ser bom, estudar todos os dias, ter uma rotina diária de estudo, disciplina, ser profundo tecnicamente e aí cultivar bons relacionamentos. Massa. E com certeza as coisas você vai colher ao longo do tempo. Massa. Palmas. Valeu, pessoal, por esse vídeo. A gente vai voltar em breve aqui. Vamos trazer também o Marco, trazer o Vitor também para bater mais papo aqui. Vamos trazer mais coisa aqui também sobre direito, sobre essa prática na advocacia com o empresarial. Ótimo. Valeu. Um abraço.